Frequência Cultural, o colírio dos seus ouvidos. Essa identidade musical. E aí a gente continuou com aquela vontade de tocar um forrozinho, fazer um negócio, e apareceu a oportunidade. Falei, eu adorei, vamos lá, vamos fazer. E aí o Wallace também tinha outras letras, né, autorais. A gente foi colocando essas letras bem voltadas para a cultura nordestina e continuamos fazendo os covers. E aí pra gente foi ótimo, porque assim, antes a gente tinha que ficar tocando sertanejo, tocando não sei o quê, tocando samba, tocando pagode. Fazia um repertório extremamente extenso, tocando nos bares, e tipo, só MPB. Fala, você tem um edital aqui de música nordestina. Calma aí que eu vou te dar 10 músicas. 3 dias eu dei 10 músicas pra ela. Ela escreve. Ficou mais fácil. No final, ficou mais fácil pra gente. Então o Duorim surge dessas duas necessidades, né? Lá antes da pandemia, a necessidade de ganhar dinheiro imediato, porque a gente tinha muita coisa para fazer, os dois estavam desempregados. E depois da pandemia, ele surge como para completar uma necessidade nossa de tocar música nordestina, porque a gente gosta, e de complementar com esse trampo de rua, que não é o trampo da banda gente. Da banda gente é autoral. Totalmente autoral. São públicos diferentes. Agora ele vai falar aí, já falei, conversei muito, conversa com a galera. Não, beleza que assim, ela já começou a esquentar e assim... Já tá gravando? Já estamos gravando. E o seu... Vamos lá, gente, eu tô feliz demais por esse encontro aqui hoje, certo? É a primeira edição do podcast do Frequência Cultural e com presença física e em espírito e energia em tudo que a gente merece, certo? E como eu falei anteriormente, eu vou falar de novo, né? É aquele momento que tem que fazer e tem que fazer. A cultura, ela nos força a atuar dessa forma, porque é muito difícil fazer cultura no Brasil, né? Atualmente a gente está vivendo um momento de enxurrada de editais, edital disso, edital daquilo outro, entendeu? Tá todo mundo correndo, tem produtora cultural a balde aparecendo aí para enquadrar o edital da galera, certo? E eu percebi que sempre tivemos esse mercado aberto, mas a gente nunca soube aproveitar ele da forma como ele tem que ser aproveitado. O Frequência Cultural, ele tem essa missão de abrir o mercado cultural tanto para a gente quanto para os artistas participantes. Então, quando a arte cresce junto em todos os sentidos, todo mundo ganha, né? E é esse sentido agora que eu acho que é crucial que a gente entenda, certo? Porque tá esse momento de enxurrada de editais, isso e aquilo, mas a gente também tem a possibilidade da iniciativa privada, que está sendo deixada de lado, onde a gente só enxerga a iniciativa privada quando tem que enquadrar em lei de incentivo. E muitas vezes a gente deixa de explorar um mercado que é favorável a gente por conta de pensar fora da caixa. Eu acredito que todo mundo que está aqui hoje pensa fora da caixa, né? É por isso que vocês estão aqui, entendeu? Porque realmente não é fácil adaptar o repertório, pensar em 2 trabalhos musicais diferentes para públicos diferentes e ter resultado, entendeu? Não é fácil ser citado como um dos artistas mais produtivos da atualidade, entendeu? E a gente sabe o quanto é difícil produzir no Brasil, entendeu? Não é fácil assumir uma identidade artística da palhaçaria que é tão mal falada, é vista de um modo torto, enquanto que a palhaçaria tem um cunho artístico e social muito forte, certo? Então, poxa, e assim, a gente, enquanto nós, né, enquanto produtores, também é muito complicado reunir toda essa potência e se a gente ficar pensando somente em recursos. Eu não tenho recursos. Eu tenho pessoas. Então, produção cultural se faz com pessoas. Tendo as pessoas, a gente consegue os recursos. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês disporem do seu tempo, entendeu? Da sua positividade e estarem aqui junto com a gente. Faltou a palminha, gente. Pô, só com essa fala eu já podia ir pra casa. Tá louco. Estamos abertos? Estamos abertos. Microfone Declara aberto aberto? celular. Calma aí, já estamos Pode na falar. frequência. Estamos na frequência. Estamos todos na nossa frequência. Olha que legal, terminei minha falinha, agora eu já É sei o que mesmo? eu posso dizer. Ah, O que eu tenho que dizer, né? Isso aí. Não, Mas aqui é meio que no Deixar de improviso, né? Mas datas e locais e horários. Olha, o Frequência, É bom. ele funciona, eu já fiz uma live de casa dentro do ônibus com o Bruno, a gente, pô, ótimo, né? É a produção realmente de guerrilha que, vamos falar a verdade, que a gente tá batendo papo aqui.
Aquele gostinho a mais que vai ficar na história da gente. Não, E dá o temperinho. é claro que, pô, eu vou dizer uma coisa assim, eu acho. A gente ri do perrengue e tudo, mas não vamos romantizar o perrengue. Sempre vamos usar perrengue, né? A gente quer estar bem, tá vendo falando a só da casinha. história. É a senhoria que sabe. É. Estamos Tem como falando das romantizar. Mas histórias. já que a gente já está no perrengue, o melhor que a gente faz é rir, né? Porque ficar puto é pior. É 2 trabalhos, de ficar puto e de desficar. Então, gente, Cadê Vamos as rir. nossas toalhinhas de seda? Então, assim, não poxa, tá chegando também as águas vulcânicas, eu mandei vir. É pra gente rejuvenescer, né? Ok. Gente, pra gente começar essa bagunça de modo organizado, como vocês estão vendo agora esse final de ano, assim, em matéria de produção própria, em matéria de perspectiva de trabalho, entendeu? Sei que já rolou muita pauleira nesse começo de ano para produzir o que está acontecendo agora, certo? Mas o que a gente tem até o fim do ano? Tô partindo de vocês. bom, esse ano foi o ano do retorno dos editais, né? Dos editais menores, inclusive. Basicamente, na pandemia só teve Aldir Blanc, né? Agora tá vindo Paulo Gustavo e tá vindo mais uma enxurrada de edital, Funarte, Sesc, né? A gente tá rodando no Sesc Pulsar. A gente vai pro 3º show agora sexta-feira, no Sesc Madureira. E depois tem um no final do ano, em dezembro, né? Então, assim, as agendas estão bem loucas. Bem loucas. A gente está se inscrevendo para outros editais que está pipocando, né? Correndo já contra o tempo, porque a maioria abre junto, fecha junto, que é para ajudar a terminar com a vida da gente. Não, é meio que já para dar corte mesmo, porque, né, se você está fazendo um, você já vai estar ali tão atarefado, você não vai ter tempo de fazer o outro. O problema é que esse um não muda a sua vida e não paga suas contas até o final do ano. Eis aí o problema, eis aí a questão. Tudo isso enquanto a gente pensa conceito de disco, pensa conteúdo, pensa em como a gente vai se apresentar para o mundo, roupa, figurino, aquele corre imenso Sim. que nunca termina, né? Mas que é gostoso também, né? É gostoso, mas é Aí, desesperador. Não, é porque é aquilo, a gente já tá nesse cenário. Se eu não ficar minimamente feliz com isso. Porque assim, se eu olhar para, né, não é nem questão de romantizar, mas se eu olho para 2 anos atrás, onde a gente estava? A gente estava assim, sentado olhando para a parede, pensando, E agora? e agora? Como é que a gente... Como é que a gente faz? Né? A gente participou de um edital durante a pandemia que foi assim, de reinvenção, assim, que foi do cérebro fazer assim, explodir. Porque a gente teve que gravar de celular, e na época eu nem tinha esse celularzinho aqui que é mais ou menos, um bananinha mais ou menos, era um celular bem baixa renda, gravar voz no guarda-roupa, aí cada um gravava nas suas casas, para mandar para um estúdio, para fazer a mixagem, para fazer a master, e a gente filmando de celular, bananinha, ainda me pediu um Full HD, meu celular não tinha Full HD, tive que pedir celular emprestado dos outros para filmar, para depois juntar os cortes, olha... Várias exigências. Eu nunca mais quero passar por isso, sabe? Então, assim, tá ruim hoje, mas esteve tão pior que eu Sempre tô de boa, superando. tô de boa. Ainda vai chegar um novo, né? Essa parada assim, que a gente ficava muito pancada aí. Acho que a principal crise é não saber o que fazer, porque às vezes a gente quer se expressar, quer, enfim, sobreviver, e tá faltando alguma coisa nesse quebra-cabeça, e você fica assim, cara, ninguém, não aparece um pra te dar uma dica, você não sabe muito como se organizar, e aí acho que a gente tá na fase de, tipo assim, a gente sabe o que fazer, agora é fazer e descobrir como lapida isso de uma maneira correta, né? Mas de estar totalmente perdido no processo, acho que não é mais esse caso, né? Já temos algumas pistas de como se organizar, de como fazer as coisas. Agora é o romance. A gente estava conversando aqui, a gente tem, o Bruno estava falando, a gente tem que ser bombril mil e uma utilidades, né? Tem que escrever, fazer blá 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 blá. Produzir, ser o nosso financeiro, ser o nosso marqueteiro, ser o nosso empresário. Então, nesse período você deu um salto de produção, assim. Na verdade, eu já tenho essa produção louca desde 2015. Porque o meu medo de passar fome me fez ser um cara que produzia muito, entendeu? Eu sou muito criativo desde criança. Só que eu fui percebendo que todas as minhas limitações que me trariam dinheiro. Um exemplo, eu odiava fazer vídeo, quem diria isso? Eu odiava tirar foto, quem diria isso? Então, eu fui percebendo que se eu não fizesse isso, eu não iria chegar onde eu queria. E eu comecei a aprender, sozinho. Então, quando as pessoas achavam que eu estava postando, fazendo alguma coisa para provocar elas, não era para vencer os meus medos. Então, é pro palco para perder o medo de filmar. E aí, quando chegou na pandemia, eu já era híbrido.
Comigo era muito diferente. Eu acho que eu era um dos poucos do Brasil que já fazia muita live. O Xexelém da Peri começou com quase 3 mil pessoas assistindo. Eram 80 mil por mês. 81 mil quando a gente começou no Nisa Silveira. Quando chegou a pandemia, o meu tempo foi diferente das pessoas. Eu estava preso em Minas Gerais, em turnê, que é outro projeto que eu tenho, 16 de março de 2020. Quase que eu não entro no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro começou a fechar. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, ué, o que está acontecendo? Porque a gente não imaginou que isso ia ser tão longo, né? E aí eu falei, meu Deus, aí todo mundo começou a falar, agora só pode ficar em casa, tem que ser só live. Eu falei, mas gente, eu fiz isso o tempo todo. Agora eu... Pode? Tá autorizado? E o cenário cultural da minha cidade, que eu amo, mas a gente precisa falar sobre isso, questionava. Mas ele faz muita live, ele posta muito, porque tinha 8 eventos por dia para pagar livro. Só eu sabia da minha dificuldade, que nem a gente, né? Cada um sabe. Aí sabe o que eu fiz? Eu vou parar um mês pra mim. Parei. Curti, engordei 15 quilos. A gente falou de engordar. Engordei 15 quilos, fiquei brincando com meus cachorros. Aí depois de um mês eu falei, o que eu vou fazer na pandemia agora? Aí eu pensei, já que eu não posso estar com as pessoas, vou fazer um programa online. Aí fiz, eu tô com o Bruno Black. Já que eu não vou estar com elas ao vivo, vou lançar mais uma antologia. Só que minha antologia primeira, em 2018, foram 30 pessoas. Na pandemia, foram 150. Quase 40 mil reais só arrecadado no WhatsApp. Eu falei, caraca, por quê? Se eu já era necessário para os meus, os nossos, Brunetes, no momento que não tinha pandemia, na pandemia a gente se tornou quase que um combustível para eles não se matarem, não se perderem, não. Pronto. Foi ali que comecei a perceber, gente... E aí, não é só isso, pô. Quase 40 mil, mas a editora subiu o orçamento dela. Porque, pô, o livro ficou incrível. Não foi esse não, foi um outro. Eu trouxe capa de mulheres, enfim. Eu tive uma pandemia muito produtiva. E quando ela acabou, no meio dela eu já estava na rua de novo fazendo turnê. Então, assim, eu não sei. Cada artista, de acordo com o que faz, teve um tipo de dificuldade. A minha maior dificuldade foi não poder estar com a minha família a hora que eu queria. Entendeu? Mas eu já estava em casa, o meu legado era produzir. Porque eu já tinha me preparado com essa loucura, não para a pandemia. E aí pronto, e aí agora a gente está lançando mais livro, consequência disso. E eu estou feliz, assim, com o resultado que eu tive. Mas eu sei quanto a gente sofreu, entendeu? Inclusive no novo livro eu faço homenagem à pandemia. Às pessoas que se foram. Porque nós somos sobreviventes, né? Sim. E eu não falei isso por uma questão de vantagem, não. Estou dizendo para vocês que eu podia também ter embarcado para outros caminhos. Mas tudo aquilo que eu achei que eu tinha na mão e que fazia as pessoas felizes foi o que também me salvou de passar fome, né? Então, aí as pessoas têm essa ideia da produção, mas é porque elas começaram a prestar mais atenção no meu mundo digital. Vou te falar a verdade, eu produzia muito mais coisas no digital do que hoje. Era muito ao vivo. Era sarau o tempo todo, era o Xexelém da Peri o tempo todo. Então, agora, eu também percebi que, já que eles já estão percebendo isso, então eu posso ficar mais quietinho. Porque o importante era fazer as pessoas me verem, entende? E aí foi isso. Um dos pedaços da história é esse. É essa, né? Ah, pô, bacana. Mas eu perguntei porque cada um passou por esse momento, assim. Sim, né? De modo, como você falou, de modo diferenciado, né? Sim. Chegou ao ponto de não saber para onde ir e tal. Tem que se Sim. reinventar e esse tipo de coisa. E pra frente, até o fim desse ano, como é que tá o teu corre aí? Eu vou falar já da coisa linda aqui. Final do ano eu lancei esse livro, né? Que é o meu primeiro infantil. Que eu não tinha a mínima vontade de fazer. Eu queria dizer conversa de manga? Não. Ai, eu adoro o que ele fazia. Eu tenho muita dificuldade, porque eu visualizo como se fosse um desenho animado. E eu sofri muito para conseguir transformar o desenho nisso, porque é limitado. Isso aqui fica limitado, né? Tipo, você vai ver o desenho... Não tem movimento. E eu sofri muito, cara. Foi muito sofrimento. Uhum. E foi feito... Mais um produto da pandemia. Foi feito na pandemia. Só que o dinheiro que eu fui arrecadando foi o que foi sobrando. Esse aqui também foi feito na pandemia, ó. Esse aqui eu joguei na internet e falei, quem gostaria de patrocinar meu livro? Cadê meus fãs? Eles começaram a depositar dinheiro e eu peguei, juntei e lancei esse livro, que fala sobre saúde mental. Mas assim, foi de produção, ó. Fiz esse livro infantil, que tem a Thalita Rebouças na contracapa, eu e meu cachorro. E lancei esse também. Agora, para esse ano, vem isso aqui, que é novidade, né? Tô super feliz. Olha o sorriso, olha o sorriso. E são 160, lembra que eram 30? Foram 150, agora já pulamos 160. A diferença é que agora a gente está mais luxuoso. Folha toda em papel pólen. Prefácio das mulheres é a cantora Zélia Duca. Orelha, Dira Paz e Bruna Reis da Ler Festival do Leitor, né? Aí lançamos esse. Quer dizer, vai ser lançado agora dia 2.
Esse aqui também, ó. Que tem uma outra capa. E esse dos homens, que é o prefácio do André Trigueiro. Aí tem a orelha Milton Cunha e a outra orelha o Armando Babaioff. E autores do Brasil inteiro e da Europa. Maior parte pelo Zap, eu nem os conheço. Digital. Quando você me vê postando muitas coisas, é por isso. Fake, Bruno! O verdade mentira é isso, porque nem eu acreditava, as pessoas começaram a questionar coisas que eu não sabia, e eu comecei a cair na brincadeira e sacanear eles. Verdade mentira é isso. Verdade mentira é que o Bruno vendeu quase 1 milhão de cópias. Vou mostrar essa. E eles ficam, caralho, que inferno! Mas ele fez ou não fez? Eles me chamam no privado. Eu falo, eu acho que eu fiz, e eu acho que eu não fiz. Eu comecei a confundir as pessoas porque nem eu tinha certeza de tudo que eu estava alcançando. E aí, a última coisa que eu quero falar, disso que você está falando do ano, né? Tem mais uma coisinha também. É esse livro, que tanto eu postar e falar sobre a minha comunidade, essa editora, a editora Conerro, ela falou assim, tu fala tanto dessa tua comunidade, por que tu não faz um livro dela? Eu falei, para fazer um livro tem que ter recurso. Então eu financio. Eu falei, então agora a gente faz. É isso aí. E aí, primeira coisa que eu fiz, que a gente está falando disso de para dentro para fora, né? O que eu quero? Eu quero o Bruno falando da comunidade ou eu quero a comunidade falando da comunidade? Porque graças a Deus eu vou ajeitando meus livros, eu vou fazendo. Aí eu comecei a pensar. Aí chamei essa menina Carla, falei, Carla, eu preciso de mais um apoio. Você pode me ajudar a organizar? O que você precisa? Eu preciso que a gente descubra mais talentos dentro da comunidade. Porque assim como eu estou ganhando visibilidade, eu preciso ajudar os meus. E aí começamos a ir para a rua. Aí descobrimos um morador de rua, que ele não escrevia, mas ele tem o dom, né? Ele escreve com a mente, né? Descobrimos a criança autista, a criança com TDAH, criança com déficit de inteligência, que ninguém escutava, cortando o cabelo. Conta aí, o que tu acha da comunidade? Aí o Fafá falava, a quadra suja, criança tem que brincar. Ele não sabia botar preposição, mas ele estava compondo. Botamos aqui e botamos também os outros, que é o advogado, que é a dona de casa, que é o músico, que é o rapper. Enfim, só cria da comunidade. E aí vai ser lançado agora dia 7, na Bienal do Rio de Janeiro, esse livro com essas pessoas, entendeu? Prefácio o Paulinho Sereno, que é do Grupo Fogo Sereno, que a família dele mora lá. A orelha é a Rogéria, que também mora lá. Tudo feito por nós. Eu faço a apresentação, idealizo. E é isso. E aí, verdade ou mentira, que vem mais um livro aí em dezembro. Eu com idosos do Pedro II. Bom, né? Não coisa, eu falo muito, Só peixe. Uma vez que se a gente ser polivalente, uma vez uma pessoa falou isso pra mim, que a gente é vários, e aí é essa polivalentia que tem, quer dizer, músico, escreve, falar um pouquinho do trabalho, você falou aqui nos bastidores que também tem um infantil que não tá aí. Fala aí dos trabalhos. O infantil ele ainda está engavetado, mas ele foi a porta de entrada, né, para coisas mais densas, né, para comunicar de uma forma mais extensa. E aí o primeiro livro foi Os Mortos Vêm dos Vivos, o primeiro livro lançado, e eu lancei pela Amazon. E no primeiro mês é aquilo, os amigos, as pessoas que estão próximas. Um título maneiro. E depois disso, forte, né? depois disso eu falei assim, pô, não tô conseguindo escoar essa produção, não sou um cara tão do social, da rede social. Pô, vou pra rua, vou fazer na impressora de casa e fiz. Parecido com esse modelo aqui, só que ele é rosa. Ele é todo rosa, eu não consegui porque eu vendi tudo, eu não consegui trazer. E tem essa costura aqui, só que no lugar do cadarço do barbante ser... ele é vermelho, né? Mas também é o seguinte, quando eu fizer esse aqui, eu não consegui fazer o outro, então também porque eu faço tudo na impressora de casa, organizo tudo em casa, faço artesanal, corto com estilete, enfim. Sim. E aí então é um pouco de desorganização também, não é só porque eu vendi tudo não, porque eu não consegui. E aí um dia eu faço um corre com a editora, que eu gostaria também, mas eu acho que eu fiquei com preguiça de esperar um corre de editora, não saber muito bem como é, porque isso aqui é uma coisa nova pra mim, né? Eu escrevo há 1 ano e meio livros, né? Na música com composição 10 anos, mas para colocar numa literatura é recente para mim, mas ao mesmo tempo começou a fazer, sabe que não para, que é uma coisa, já tem outros livros assim para acontecer. Já é referência para quem nem sabe começar. Isso. Né? E esse é o Ramal Brasil, que é a minha experiência dentro dos trens também, porque além de fazer a música no trem, né, que é toquei muito com a Ioli, toquei sozinho também no trem, recolhi o chapéu, passei o chapéu, então eu tenho uma vivência de trem, de observar aquela realidade camelô, como tem uma organização ali dentro também. E, então eu fiz o Ramal Brasil logo depois, e aí eu vou brevemente só ler o prefácio para vocês terem uma noção aqui da pegada, Ramal Brasil.
Meus olhos veem tudo com sua lente. Placa nas ruas, letreiro com propagandas e todo caos à frente. Meus olhos enxergam, mas nem tudo gostam de ver. São milhares de passos rumo ao trabalho árduo. Movemos tudo e o suor das nossas testas se acumula junto ao lucro dos senhores. Vejo as estações passarem e os milhões caçando uma vaga de descanso, apertados, pedindo para que o tempo passe logo. Meus olhos veem a fé, o menino sábio, o peso do coletivo e a recompensa do trabalho. Meus olhos estão cansados, mas sempre alerta. Não dormem. Em Deodoro troco de ramal. E se der mole, é triste o intervalo. Esse é o prefácio, Ramal Brasil, enfim, é isso. Eu tenho que falar que isso aqui, esse tipo de livro, me lembra uma época da minha juventude. Ensino técnico, né? Escola de teatro. Então. Aquela época que a gente era rato de centro cultural. Okay? E porta de centro cultural sempre tinha um maluco vendendo livro. Até hoje, se você fosse hoje CBB, tem. Mas, cara, Tem mesmo. assim, eu lembro na época, foi no Adolfo Bloch ainda, que eu produzi um evento cultural. Aí eu fui em Santa Teresa, fui conhecer... não, foi na escola de teatro. Eu fui conhecer o seu Gonçalo Ferreira, na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, em Santa Teresa. E assim, foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma garagem inteira lotada de cordel, assim. Aí eu passei a comprar cordéis e todo tipo de literatura marginal que eu via. Viciante também, né? Viciante. Quando eu via em casa, eu tinha bolsas. biblioteca. Ele Só que convencia assim, as pessoas. do mesmo jeito que você compra, você dá. Tem um trato diferente com o livro, né? Assim, o livro, muitas vezes... Eu não sou muito apegado com o livro, porque os que eu tenho eu não dou mesmo. Não tem essa. Mas eu sou de comprar livro acadêmico. Né? E romances e outros livros eu leio e eu passo para frente. Às vezes a pessoa pede emprestado, eu empresto. Mas Já é emprestado dado, né? já, entendeu? Sabe que não vai voltar. Agora, meus livros de comunicação, de história, não saem. É porque livro de estudo a gente sempre vai voltar, recorre, né? A gente volta. Agora, esses livros que é mais para o prazer, é importante mesmo que eles rodem. Não faz muito sentido ficar guardando, né? Você disse o lance do trem, né? De vender no trem, isso tudo. Eu vi uma vez uma cena no metrô que me remeteu a essa comunicação que a gente tem no trem, no metrô, né? Nos espaços públicos. Assim, né? E é onde me atentou pro trabalho da palhaçaria. Que também já aconteceu nos trens. Se eu vim agora no metrô, Mas- tinha uma drag queen cantando, pai, falando sobre a arte dela. Não, mas assim, É isso. como eu falo, quando eu digo que é um negócio que foi tocante, por quê? A menina vestida de palhaça, tá com o nariz, porque na cara ela somente entrou, sentou e ficou. Aquele espaço do Jardim Oceânico até São Conrado, que é um espaço grande ali. E ela ficou sentada no silêncio que gritava mais do que tudo. Assim. Caraca. Entendeu? Sim. Gritava o silêncio dela e tal. E, Te assim, perturbou, perturbou, né? Te perturbou. Aí, quando ela levantou para descer, ela puxou uma plaquinha, depressão é doença. Caraca. E saiu do trem. Eu falei assim, ai, porrada. Entendeu? Sim. Uma subversão, né? Aí, assim, esse momento foi um divisor de águas para mim, porque eu tenho amigos que fazem arte da palhaçaria há muitos anos, entendeu? Fazem malabares e tudo e tal, há muitos anos. Só que eu só atentei para a linguagem social, para a importância da linguagem social da arte da palhaçaria, nesse momento, que deu esse estalo. Quando te incomodou, quando É, te impactou, de quando fato, te que tu- avisou. Tu vê uma pessoa vestida, né, maquiada, tu acha que vai acontecer alguma coisa. Sim, é a E primeira realmente impressão. aconteceu alguma coisa Sim. ali. E eu não fui o único que ficou incomodado, que ficou... Teve essa hora que chorou e tudo. Missão cumprida, né? É. Essa era a intenção dessa palhaça, né? Entendeu? Dessa artista. E você, assim, você vem do legado, né? Como é que é pra você
Sim, essa pergunta que eu queria te Ah, fazer então desde, todo mundo falou desde que como eu é li- que vai ser o final do ano, aí desde eu vou falar do meu passado. desde que Não não, do meu futuro. você vai falar, mas não, claro que Vai falar você de vai falar de tudo. tudo, mas assim, Eu Ele tá falei te pra você, levando. falar eu tô tudo, com isso na vontade cabeça aqui, desde gente. que eu li o seu portfólio, eu lembrei dessa cena e tal, eu falei, cara, é a pergunta que mais me interessa. Quando sabe? eu vejo ela sempre, turma da Xuxa. Não devia ter falado isso, mas continua. Sempre vem a música. Mas enfim. Meu negócio é hilaria. Toca hilaria em qualquer lugar, eu choro. É. Não, Eu choro, eu posso estar trabalhando. não, eu fui no show da Xuxa, pô. Eu fui lá, eu fui lá, eu tava lá. Não, deixa eu dar aqui. Eu conheci ela numa situação totalmente diferente, mas eu já ouvia, porque sempre a gente tem amigos em comum. Muitos, né? E aí, vários. E aí ele falava a história dela. Eu falava, olhava pra cara dele, da pessoa, o nome dele é o Vinícius Zanon, eu falava assim, não acredito, ele tá mentindo, porque ele pegava umas peças na gente. Eu falei, imagina, quando eu encontrei ela, eu falei, caraca, sim, é ela, sim. E a gente teve essa vibe. Fala um pouquinho dessa mulher que cospe fogo. Esquece a Xuxa, ela cospe fogo. Caraca, cara. Não, Zanon, queridíssimo. Eu amo esse cara até hoje, assim. Hoje a gente não tem mais tanto contato, mas a primeira oficina de palhaçaria que eu fiz foi com ele. Já gostava ali e tal, mas de fato, na prática, que eu fiquei um tempão assim na covardia, né? É isso, é o lugar do erro, é o lugar da permissão, é o lugar da experimentação, da experiência, é o lugar empírico, não só teórico. E eu fiquei um tempão na covardia. Falei, não tô pronta, não tô pronta. Não é só colocar um nariz e ir lá fazer uma cena, não é isso. Faltava para mim, apesar, né, de já trabalhar com teatro, já ser atriz, mas faltava. Eu não me sentia pronta. Quando falaram assim, cara, só vai aprender errando, fazendo, vai. Tá na cara. Se fosse bom, não seria palhaço. Tem um mestre que fala assim, né? E aí eu entendi, eu falei, é verdade. Se eu fosse boa, eu seria atriz, mas eu não sou só atriz, eu sou palhaça, então eu posso errar, eu tenho que errar, que é do meu erro que nascem, né, essas propostas, essas informações, essas ideias, enfim, vamos lá. É muita coisa, né? A palhaçaria ela é um universo absurdamente infinito. Todo campo, acho, artístico é infinito, né? Mas a palhaçaria, ela samba, né? Ela em absolutamente todas as linguagens, né? Tá. Você falou do fogo, você falou do trem, que é, inclusive, genial. Eu preciso conhecer essa palhaça. Eu vou pesquisar, eu vou descobrir quem é essa palhaça. E aí você falou do trem também, né? Eu tive minha fase, meu momento de trabalhar no trem também com o queridíssimo Will. O chapéu era Will de sempre Belfort Roxo, né? ruim, Belfort sim, meu amicíssimo. E o chapéu era sempre ruim também. Assim. A gente se divertia, brincava, mas era difícil, né? A gente conseguir junto ali fazer grana e tal. Mas é isso também, né? São momentos, são períodos, são experiências. Eu preciso falar sobre o que você me perguntou. Palhaçaria, para mim, é ancestralidade. E aí quando fala, Midon é filha de palhaço, filha de artista. Eu costumo usar uma frase, inclusive que já foi senha. Para mim, a palhaçaria de pai para filho, que meu espírito seja santo amém, sabe? É uma brincadeira muito minha, assim, que eu faço, porque é um resgate. É um resgate de antes de qualquer coisa, quem sou eu, de onde eu venho. Aí começou a minha pesquisa, né? Ali, infância, tal, dança, capoeira, não sei o quê. E aí a adolescência me traz o teatro, me profissionalizo. Na vida adulta, 2011, por aí, eu comecei. Eu falei, peraí, que desejo, que necessidade é essa que eu tenho de estar itinerante, de estar falando com as pessoas, de estar botando tudo para fora. Seja dor, seja amor, seja... Enfim, vontade, querer, que tesão é esse pela vida, sabe? Da onde que vem? E aí eu falei, opa, não, é da minha mãe. Não vem daí. Para ela tá tudo bem, né? Nesse lugar, né, de ali, né,
comodidade, ela é o meu extremo oposto. Eu preciso estar em movimento, eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso conhecer, errar, acertar, quebrar, construir, reconstruir. E aí, em 2013, me vem a maternidade, né? Que é um outro momento assim da vida de qualquer ser humano, seja planejado ou não, ou seja acidental. E aí é que a parada meio que fluiu naturalmente. Para mim já era uma profissão, já era uma pesquisa, mas para o meu filho começou a ser uma brincadeira, onde ele não tinha opção. Mamãe tem que trabalhar, mãe solo, Isso aí. mamãe tem que levar o neném. E aí, o que a gente faz com o neném? Não tem babá, não tem apoio. Às vezes você tá ali num lugar onde você não conhece. Às vezes você tem ali uma produção que consegue te auxiliar. Traz pra cena. Olha só, combina. Ó, quando você... Aí você faz isso. Combina. Ali, naquela brincadeira, é um apoio técnico pra você, claro, né? Adulto, mãe, enquanto artista. Genial. Pô, cara, isso aí já acontece há séculos. Eu só descobri em Treinando meu pra tentar 2013. fazer isso, tá? Seríssimo. E aí tá esse lugar da ancestralidade. Ele brinca e se diverte. Hoje, com 9 anos, com 7... Ali, depois da pandemia, ele... Mamãe, não quero fazer. Eu não vou obrigar. Para ele, é uma brincadeira, sem compromisso. Ele é um brincante. Ele tá na rua, ele é capoeirista. A gente consegue, né, nos projetos, mesclar arte de rua, arte pública, com capoeira, com palhaçaria, com fogo, com circo, né, com teatro, com dança, com todas essas ferramentas, até com a yoga do riso também, que, né, a gente consegue, né, unificar a coisa toda, mas ele tem a liberdade de escolher. Eu estou dando para ele as opções. E aí, quando ele apresentava, ele fazia questão de passar o chapéu. Ele bota din-din no meu chapéu. Não, elezinho esperto, né? Quando ele era criancinha, era engraçado. Agora já não é mais tão engraçado, né? Mas, quando eu falo assim, ó, tô fazendo uma inscrição pro edital tal, não sei o que, no trabalho, vai querer apresentar comigo? Aí ele, tem dinheiro? Hoje, com 9 anos, ele fala assim, tem dinheiro? Aí eu falei, tem, filho, você vai receber a sua parte. Aí ele, eu quero R$50. Achando que é mó dinheirão Aí ele. era 1.000. Eu podia dar 10% pra ele, sei lá, 100. Era mais do que R$50. Ele queria R$50. Pra isso, Quando ele não me mete R$1.000, né? Que ele fala assim, eu quero R$1.000. Nem foda. sabe quanto Nem é sabe R$1.000. Quantos meses de aluguel paga R$1.000? Ele não sabe. Enfim, então assim, esse lugar, essa brincadeira, né? Essa liberdade é lindo, né? Não romantizo também, porque tem as minhas dificuldades. Eu preciso trabalhar, eu preciso dar conta dele, eu preciso estudar, né? A gente estava falando, né, sobre o movimento de para dentro e para fora. A pandemia, ela colocou muitas pessoas para dentro, né? O Bruno estava lá para fora, estava na internet e tal, mas quando ele se voltou para dentro, enfim, a gente avalia, reavalia, né? Faz esse balanço até que precisa voltar. E eu ainda tô nesse momento, que eu emendei, né? Experiências desde a pandemia. Então, sim, não tem como eu falar de hoje, nem daqui para o final do ano com a minha colinha, sem falar da pandemia. Porque eu sofri muito. Todo mundo sofreu, claro. Mas eu sofri, tipo, pé na cova, sabe? Eu morava com a minha mãe, com a minha avó, e 5 ficamos positivos para Covid. E a gente fazia um rodízio onde quem estava menos pior cuidava de quem estava acamado. E aí uma prima ficou entubada, enfim, aquela coisa de bota na internet só o essencial, né? Poxa, faz vaquinha. Várias coisas aconteceram depois dali. Então, assim, eu sou só gratidão. Mas, para mim, essa questão virtual que eu já não curtia, já não gostava, ficou um bicho de 7 cabeças porque passou a ser obrigatório. Então, assim, eu que sempre gostei de aparecer, sempre gostei de dar pinta e tal, e não sei o quê, tinha um lugar gratuito para eu me comunicar, para eu vender os meus serviços,
para eu trabalhar, para eu monetizar, e eu fui no lugar oposto, assim, enquanto artista, né? E aí, mas foi legal também, porque eu fiz minha primeira oficina online de palhaçaria. Achei que não seria possível. Me Superação, formei, né? me formei numa escola de palhaçaria também, que eu tava namorando desde 2018. Levou calote do governo e tal, não rolou, tal. Rolou 2021 online. Então, assim, me trouxe também muita coisa. Realizei um sonho de participar do Sem Fronteiras, Palhaço Sem Fronteiras. Não viajei pelo mundo, mas a minha imagem viajou pelo mundo, só que eu tive esses desafios. Eu precisei fazer um curso de digital, para entender pelo menos o que é o quê. E mesmo assim, ainda sou ruim, ainda não gosto. Sou da... Entendeu? Cara na cara. Eu sou isso aí. Enfim. E aí, sempre, nunca deixei de estudar. Eu passei um momento assim que eu me recuperei estudando. E hoje, no meu currículo, vocês viram, né? É uma maluquice. São 30 cursos, oficinas, workshops. E muitos deles eu fiz durante a pandemia. Então, tinha um curso de lá do Sesc, de não sei o que, do projeto tal. Eu fazia. Tinha o Tava tal se ocupando, parou, né? precisava, senão eu... Enfim, 5 enfermos, né? No momento assim de mais dificuldade. E pessoas que eu nem conhecia também participaram ali da vaquinha, participaram de contribuições que eu precisava, morrendo de vergonha, né? Não de precisar, mas de pedir, porque é um orgulho também do tamanho do universo, escorpiana, né? Imagina. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Essa coisa do não ter o digital, porque você vem de teatro. Vem né? teatro, vem da rua, É, vem e do... todos nós passamos por isso. Mas é Uhum. muito mais essa pegada do teatro, porque se tem isso, porque tem uma cantora que também do nosso ciclo aqui independente, a Brina, que ela fala que ela tem uma música, aí fala do negócio do artista e tal, que é uma coisa meio de produzir e ela acha que está se prostituindo. É mais ou menos isso a coisa do... Olha, a gente entende que para eu alimentar meu filho, garantir o leite, né, a comida e a moradia, se precisar como mãe, como artista, eu vou me prostituir, eu vou prostituir minha arte. Então eu vou colocar ela na internet, eu vou colocar ela na televisão, que é um lugar, para mim, de prostituição, enquanto artista de rua, enquanto trabalho social de formiguinha, que é o que eu faço na minha comunidade, né? Sem desrespeitar, sem desmerecer, mas não é a minha levada. Hoje, sou louca de recusar uma novela na rede Nem e tal, você, né? nem ninguém, É, né? é, Não, tem que- não. Ligar como um bezerro de ouro, pessoal. Isso, é o que vai pagar meu Ué. aluguel, é o que vai Não. manter a educação do meu filho. Pensa como um boleto. O boleto sempre vem. Eu acho esse Exatamente. termo prostituição muito ruim, muito cruel. Não É uma palavra pesada, mas eu acho que ela é uma palavra necessária porque é para desnudar Sim. o tamanho da violência que é trabalhar É, dentro de do fato, contexto que a gente trabalha de capitalismo. Mas agora já existe a nossa mídia. E a gente tem Sim. alcançado coisas sem as grandes Uhum. emissoras. Nada contra elas. É importante estar lá, mas hoje aí. existe a internet. Eu acho que quando você também não sabe se projetar, você começa também a cair nessas falácias das pessoas, porque elas têm suas ignorâncias. E a gente não sobrevive da ignorância das pessoas. Sobrevive do nosso trabalho. Frequência Cultural, o colírio dos seus ouvidos.